Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e estão comigo André Merino e Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje é Márcio Caldelas. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Roger. Bom dia. É uma honra poder participar desse podcast com vocês. Legal, a gente que agradece aí você ter aceitado o nosso convite. E a gente tem certeza aí que o nosso bate-papo vai ser bem legal. E, como a gente faz com todos os nossos convidados, a primeira pergunta é, conte resumidamente, quem é Márcio Caldelas. Explica para quem está nos ouvindo aí o que você faz, seus projetos, um pouquinho da sua vida. Bom, eu sou um apaixonado pelo ser humano e eu inicialmente, por sugestão paterna, eu me encaminhei para a área de informática. Mas, assim, senti como algo limitado. E eu sempre meu sonho era fazer psicologia. Tive que travar algumas batalhas que fizeram parte de todo esse processo e me formei. Inclusive, em junho desse ano, eu completei 30 anos de formação, dos quais eu venho atuando desde que eu saí da faculdade em consultório, tá? Atendendo adultos, adolescentes, casais, e também durante 8 anos da minha vida trabalhei com pacientes de câncer de mama e colo de útero, tendo atuado em 2 hospitais referências, o AC Camargo Cancer Center e o IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Hoje em dia eu estou um pouco mais afastado de pacientes oncológicos, até porque não anda surgindo demanda, tá? Mas foi um trabalho assim que me enriqueceu muito como profissional e principalmente pessoalmente também. Bom, trabalhei voltado para a área de consultoria de RH, onde atuei por uns 15 anos como headhunter de nível executivo, tá? E sempre paralelamente atuando em consultório, conciliava a agenda tal, ia para o meu consultório porque realmente é lá que eu me realizo, né? Porque eu realmente tenho comprometimento e sinto muito prazer em desenvolver pessoas, né, de uma forma bastante ampla. E trabalhando com consultoria, com headhunter e tal, eu comecei a atuar também com alguns assessments, dentre eles DISC, MBTI ou MBTI, como preferirem, e também são ferramentas assim extremamente ricas e pontuais, que servem não só para o mundo corporativo, como pessoal também. Dependendo do caso, eu utilizo. Por quê? Porque te traz um autoconhecimento muito rápido sobre a tua previsibilidade comportamental. Atualmente eu estou focado mais em atender executivos e brasileiros que residem fora do país. Então eu estou com pacientes praticamente que no mundo inteiro. Austrália, Japão atualmente não, mas Austrália, Europa e Estados Unidos principalmente, tá? Fora isso, em 2010 eu fiz Sociedade Brasileira de Coaching, onde fiz o PPC, Personal Professional Coaching, depois fiz o Executive Coaching. Coaching, hoje em dia, atuo mais com carreira e executivo, tá? Se bem que na pandemia, a minha agenda de consultório cresceu 35%. Saúde mental realmente pegou e ainda está refletindo nas pessoas, e todos nós ainda estamos sentindo o impacto desses 2 anos, né? Eu acredito que por hora seja isso. Isso é um assunto que a gente ia tocar realmente, porque bagunçou um pouco
acho que a rotina de todo mundo, né? E a gente tem uma coisa particularmente em comum, que é lidar com pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Você me conheceu assim, e a gente criou uma amizade, um vínculo, e a gente percebeu que durante a pandemia, né, a gente teve esse afastamento de contato de pessoas. Como que foi para você? Hoje você faz atendimento online, mas como que foi durante a pandemia esse impacto, né, das pessoas realmente sentiram na pele essa distância, ter que se afastar, ter que ir para casa, adaptação de uma hora para outra do teu espaço de trabalho, da tua rotina? Como que foi para você se adaptar a isso e como que foi atender a clientela? Bom, atendimento online para mim não era novidade, porque eu já vinha atuando há 8 anos já em função desses pacientes e até mesmo clientes de coaching em trânsito, né, pelo mundo. Então não era novidade nenhuma. E até antes da pandemia, eu sempre tive consultório físico, né, presencial. E eu lembro que dia 17 de março foi o meu último dia de consultório. E passou 3 meses, aí peguei e fechei tudo definitivamente. Hoje eu só atuo online. Então, assim, a pandemia trouxe um novo norte, houve uma quebra de muitos paradigmas, tal, tanto que anteriormente eu percebia uma maior resistência por parte de alguns para fazer terapia online. Sempre era focado no presencial. Era um standard. Então, aí com a instalação da pandemia, eu conversei com cada um dos pacientes e felizmente não perdi nenhum em função disso. Então, migrou todo mundo para o online e a gente segue a vida, né? Só que hoje realmente não tenho mais consultório, não faz sentido. Isso tudo também pro paciente. Eu fiz até uma majoração nos honorários, tá? Em função de eu economizar com estrutura, estacionamento, café, água, aquela coisa toda. E pro paciente também ficou muito mais prático, muito mais confortável, só que também eliminou aquele gap de resistência, né? Eu não tenho tempo, não sei o que, tá. Tanto que a minha agenda cresceu, por quê? Porque o que eu eliminei, como outros colegas profissionais? Deslocamento, né? E quem é de São Paulo sabe, o deslocamento aqui é uma coisa bastante complicada. Então, com isso, deu para abrir o leque. Desde a pandemia para cá, eu tenho trabalhado muito mais, inclusive nos feriados. As pessoas estranham, porque é feriado para nós aqui, mas nos Estados Unidos não é, na Europa não é, tal, e assim vai. Mas legal, tranquilo. Eu sempre digo uma coisa: você, quando faz algo que você ama, você para de trabalhar. E eu já parei de trabalhar faz tempo nesse aspecto, porque é algo assim absolutamente prazeroso, é muito bom. Mas vamos lá, pandemia. A pandemia trouxe uma nova ordem de um dia para o outro, e todo mundo foi obrigado, compelido a mudar o seu mindset. Tudo aquilo que era passou a não ser. As coisas se modificaram. Eu lembro claramente da imagem, eu dentro de casa, olhava para fora assim, tudo parado, parecia assim um eterno domingo, sabe? Pouquíssimos carros na rua, pessoas, então, nossa, dificílimo. E aí a coisa foi indo, né? Aquela coisa toda, é só uma gripezinha, não sei o quê, porque a própria classe médica também estava navegando no escuro,
né? Você não... A última referência de uma pandemia foi, acho que em 1880, com a gripe espanhola. Eu não estou muito certo quanto à data. Mas essa foi a última referência. Então, assim, não se tinha a menor condição de você, né, caminhar. E aí, né, passa alguns dias, passa uma semana, passa um mês, e o tempo vai passando, e aí a coisa vai apertando, porque com isso a realidade de todos nós, ela mudou. E o confinamento, né, todos aqui, né, passaram de alguma forma. Confinamento não é uma experiência assim que possamos chamar de agradável, né? Principalmente quando você tem uma força, uma instância maior que fala, você não pode sair. Você tem que ficar em casa para a tua segurança e para a segurança de outros. Então, assim, é desagradável, né? Ficar confinado e tal. E com isso as relações mudaram. E você sabe, né? Cada pessoa é uma pessoa. Independente de sexo, idade e tal, mas cada um tem a sua forma peculiar de reagir frente ao mesmo estímulo. Se eu entro numa sala com 200 pessoas, grito fogo, você terá 200 reações diferentes. Então, imagina só, a pandemia, cada um viveu a sua realidade. Uns conseguiram flexibilizar e absorver e se adaptar à realidade que se impunha. E esse eu posso dizer que foram os que menos sofreram, porque a equação ela é muito simples, né? Diante das adversidades da vida, o quão mais a gente resiste a lidar com aquilo, mais você sofre. E não se trata de, mas é uma situação ruim, desconfortável e tal. Ninguém está te perguntando nada. É isso aqui. É isso que tem para hoje, como dizem os jovens. E você lida do jeito que você conseguir, tal, não sei o quê. E realmente ficar resistindo só faz a pessoa sofrer. Então, nesse período todo, por que cresceu muito a procura por psicólogo, né? Exatamente por isso. Porque as pessoas, quebrou uma dinâmica cotidiana, né? Casal acordava cedo, cada um tomava seu banho, corria para trabalhar, se viam no retorno à noite, para jantar, tal, não sei o quê, família, filho, aquela coisa toda. Com a pandemia, a coexistência, ela se tornou direta. 24 horas por dia. Aí tem muita gente que vive e fala, mas a pandemia trouxe muita separação. Não foi a pandemia que trouxe, tá? São relações que já vinham, né, de uma certa forma, comprometida, ou aquele distanciamento e tal, que por você ficar 24 horas com a pessoa, aquilo foi potencializado. Chega uma hora que não se tem mais tapete para ficar varrendo a sujeira, né, para debaixo dele, e aí você tem que lidar. Então não é um advento da pandemia as separações, e sempre convive, né? E assim, nesse período eu ouvia inúmeras queixas, sabe? Tipo, paciente que vai falar, a minha amante está me cobrando e não sei o quê, São coisas assim, aparentemente absurdas, mas não. A gente sabe como é que a coisa funciona. E aí ficou todo mundo assim. Agora, muitas pessoas deprimiram, muita crise de ansiedade, pânico,
Na minha percepção, os profissionais que mais atuaram na pandemia, claro, depois dos médicos, foram psicólogos, advogados, psiquiatras, que são médicos também, mas assim, até hoje você pega psiquiatria cheio. As pessoas ainda estão buscando avidamente para poder se equilibrar, né, quimicamente. E aí depois terapia, tal, aquela coisa toda. Então, é isso. A pandemia trouxe muitos desafios. E tem duas peculiaridades, né? Por um acordo que se tem com a imprensa, não se divulga, mas o fato foi que na pandemia os suicídios cresceram exponencialmente, tá? Tiveram vários casos, tal. Diria que dentro de uma classificação de normalidade, né, da reação das pessoas frente à pandemia, a maioria entrou num quadro neurotizante, né? São pessoas que ficaram neuróticas, morrendo de medo de tudo, usavam 3 máscaras, tomavam praticamente banho com álcool gel, aquele esquema de chega em casa, tira sapato e tal, enfim, uma espécie de overacting, né? Ficaram paranoicas na história. Que tal negócio? Esse tipo de reação só fez o quê? Trazer mais sofrimento. E eu lembro que eu até comentava com a minha esposa, de acordo com a evolução da pandemia, cada vez mais era postergado. Eu falei para ela, olha, nós vamos pegar. Em algum momento a gente vai pegar, todo mundo vai pegar, e realmente foi o fato. Nós pegamos até porque, nesse meio tempo todo, meu sogro hospitalizou, tal, não sei o quê, aí ela ficou acompanhando ele e pegou. E ele tinha pego. E ela pegou dele, a família toda dela pegou, e eu peguei e tal, e assim vai. Mas aí a gente já estava com, acho que na época, 2 ou 3 doses de vacina, então deu para levar melhor em casa. Mas até mesmo como profissional e me autoanalisando, né, sempre cria um impacto, sabe? Eu tô com Covid e tal, não sei o quê. Assim, para nós foi percebido como uma gripe bem potente e tal, chata. Eu não parei de trabalhar, mas a minha garganta foi o órgão mais assim atacado pelo vírus. Olá, Márcio. Primeiramente, cara, muito obrigado aí pela tua presença, por aceitar nosso convite. E assim, é muito bacana ouvir tudo isso. E eu gostaria muito de entrar num outro tema que me chamou muita atenção quando você fez a sua apresentação. A gente fala muito hoje no mercado de trabalho, já que você falou que também trabalhou na área de RH, trabalha com RH, né? Principalmente como headhunter. A gente fala muito hoje de trabalho por propósito, né? Principalmente as novas gerações estão muito focadas em fazer aquilo que elas gostam ou que elas acham que elas podem contribuir para o mundo ou para as pessoas ao redor, né? E você falou um ponto no início que me chamou muita atenção, que foi que você falou assim, olha, eu entrei na área de TI por influência. Você pode explicar melhor isso pra gente, até pra gente fazer uma contextualização com essa questão do propósito das novas gerações? Por favor. Claro. Então, a questão da TI na minha vida foi por livre e espontânea pressão do meu já falecido pai, que a gente estava naquele momento que ele já tinha claro, o que ele não estava errado, que TI seria a profissão, a dita profissão do futuro. Então eu fiz alguns cursos, tal, não sei o quê, colégio técnico, papapá,
Só que, assim, eu não tinha prazer com aquilo. Achava entediante. Trabalhei durante um tempo com TI, a grana era legal, tal, mas não me satisfazia. E o que acontecia? Foi exatamente como eu citei rapidamente. Não me brilhava aos olhos. E já tinha uma questão, não era da minha escolha, era uma coisa que ela foi imposta pelo meu pai, sim. Até enquanto eu pude resistir, aliás, eu fui levando até o ponto que eu pude resistir e virar o jogo. E aí me virei e falei, vou parar com isso, vou sair fora. E eu já, inclusive, já tinha passado no vestibular para psicologia. E era uma época ainda que tinha muito preconceito também sobre a profissão, né? Aquelas bobagens de senso comum da época. E aí, quando eu ingressei na faculdade, e aí fui fazendo tal, não sei o quê, eu voltei a trabalhar com TI, por quê? Por conta da grana. Porque isso me dava condição de fazer outros cursos paralelos, pagar a minha própria terapia, porque, né, quando a gente faz psicologia, é desejável que se faça, deveria ser obrigatório. Quando você vai fazer especialização, é obrigatório, e você é obrigado a passar o contato do seu terapeuta, e eles checam mensalmente. E o que está absolutamente correto. E, paralelamente, então, com a TI, eu fui, depois me formei e tal, eu já tinha pelo menos condição financeira para ir estruturando o meu consultório, que inicialmente eu abri com uma outra colega e tal, e aí depois, com o tempo, eu fiquei sozinho. Então, assim, propósito realmente é o cerne da questão existencial humana. Tanto que, mais propriamente dito e de forma diretiva no coaching, é algo que se trabalha muito, 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 né? Tipo, qual é que é a tua? O que você quer? O que te brilha os olhos? O que te dá tesão? Sabe? É muito, muito mais importante de um retorno do que um retorno financeiro. Na minha percepção, quando você identifica, você passa a viver sobre o seu propósito, o resto acontece naturalmente. Naturalmente. As coisas vão se desencadeando. Se ajustando, né? Sim. Não, muito legal ouvir isso, cara. E assim, e nós aqui, né, principalmente eu, você e o Roger, o Cristiano nem tanto, somos de uma geração que nós fomos preparados para estudar, para ter um bom trabalho, para formar família, ter sua casa, né, e manter um legado, deixar os filhos, como a gente ouvia muito dos nossos avós, né, dos meus pais, deixar os filhos encaminhados, né? Era isso que a gente ouvia, E aí o que acontece? Quando você falou que faz headhunter de executivos, né? E aí, com certeza, a gente nunca teve tantas gerações trabalhando juntas como nós temos hoje, né? Sim. E como você tem percebido esses executivos, que eu acredito que a maioria deve ser meia idade para cima, né? Sim. Como você tem percebido essa nova visão por parte deles, né? Eles ainda vêm com essa preparação de que eu tenho que ter um emprego, formar família, ou eles já estão mais abertos, né, baseado nessas novas gerações que realmente querem trabalhar por algo que eles queiram entregar? Olha, de acordo com a minha vivência, André, o que eu tenho percebido é o seguinte: primeiro, quando a gente fala de um executivo ou uma executiva, que felizmente está muito comum, tem muitas mulheres no C-Level, a gente está falando minimamente de uma pessoa para cima dos 40, 42 anos.
Então, esse pessoal ainda tem aquela mentalidade de realmente aproveitar o momento, construir patrimônio para deixar a família bem, tal e coisa. Mas esses mesmos executivos, eles estão, claro, de uma forma generalizada, vivendo esse dilema que você se refere com os filhos, né? Essas gerações novas que estão vindo aí, eles estão muito mais focados em fazer o que dão prazer, o que lhes dá prazer. Só que aí tem uma questão que eu, inclusive, vivi isso na pele. O que sempre me deu prazer foram atividades voltadas para o ser humano, psicologia, enfim, tal e coisa. Só que para eu chegar lá, eu durante muito tempo, eu trabalhei, como falei há pouco, com informática, que não era uma coisa que me dava prazer. Ou seja, era o que eu precisava fazer para que eu tivesse concretização do meu propósito. E os mais jovens, eu venho percebendo que eles, querem conquistar as coisas muito rapidamente. Sai da faculdade, está ali estagiando, aí de repente vira trainee, passa 8 meses, já quer virar analista sênior, e mais 2 anos ele quer virar gerente. Enfim, na cabeça dele, em 5 anos, ele já chega num C-level ou numa direção. Tá, só que não. Isso é só na cabeça dele. Eles orbitam meio que num mundo mágico, sabe? Acha que tudo é simples, trazem, de uma forma generalizada também, uma crença de que os pais, a família, a sociedade, a vida deve algo para eles. E tem que prover. Bom, como nós aqui todos temos já uma boa idade, né? Todo mundo é maduro aqui, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Realmente você tem que ir galgando os degraus para você ir evoluindo. Mas sim, os jovens hoje, eles não têm uma ideia de eu vou trabalhar para alguém. Dependendo da área, da função, até vai, tal, não sei o quê. Mas a grande maioria quer empreender, quer se tornar, digital influencer. Eu vejo que tem um pouco de, assim, romantismo, meio que ligado a ganhar muito dinheiro rapidamente e de uma forma fácil, né? Tem muita ilusão. Mas, voltando, esses executivos, eles estão lidando com os filhos exatamente com isso. Eles estão vendo que os jovens, eles estão mais descolados. Isso já ocorre hoje, mas eu vejo que vai se acelerar mais ainda, que é a questão da formação. Na nossa geração, para ser alguém, você precisaria ter alguma titulação. E hoje em dia não, principalmente na área da tecnologia da informação, o que interessa é que o cara seja bom, que ele tenha uma expertise ali muito pontual, tal. Se ele tem faculdade ou não, tal, ninguém quer saber disso. O que importa bota ele lá, ele realmente trabalha, funciona e ok. Grande Márcio, cara, muito obrigado pela sua participação aqui, tá trazendo muito conceito super legal sobre pessoas, sobre os seres humanos, trouxe toda a mudança de mentalidade que nós tivemos durante uma pandemia que a gente jamais imaginou viver, né? Você falou, quando começou, cara, nem eu acreditava que ia ser uma coisa como foi. Lembro que eu ouvi uma entrevista de um ministro norte-americano, e ele falou o seguinte: a chance de você pegar Covid é quase nenhuma, porque o Covid está muito longe e não vai chegar aqui. Lembro que eu ouvi isso, que eu ouvia rádios norte-americanas.
cara, não passou um mês, já estava aqui. Então, assim, realmente ninguém sabia como lidar com isso. E aí, agora trazendo para a juventude, né, que você tem falado bastante. A gente viu uma juventude que foi criada no Covid, que passou um ano em casa sem poder sair, sem poder estar com os amigos, e acabou mudando um pouco o perfil comportamental dessas pessoas. E aí nós vamos para a sua área, que é TI. A gente tem muitas pessoas que trabalham com TI que realmente gostam de ficar sozinhas, né? Lembro de amigos meus que eram fodidos em computação, que eles passavam o dia trancado no quarto escuro com uma garrafa de água do lado, programando, jogando, fazendo alguma coisa. Então isso eu vejo que potencializou esse ser humano que gosta muito da máquina, da tecnologia. E aí a gente tem as empresas voltando para o modelo presencial, muitas delas, até a própria Apple já anunciou que vai ser presencial para trabalhar na Apple, né? Não tem mais negócio de office. E essas pessoas estão com muita dificuldade em se adaptarem a isso. E dificuldade de aceitarem isso. A gente tem pesquisas que demonstram que o jovem que acostumou com o home office está negando vagas de emprego porque não quer sair de casa. Isso é um fato. Estão se excluindo da sociedade. Não são todos, são alguns. Eles estão se excluindo da sociedade. Isso é um grande problema, porque a sociedade ela é vivida com a união das pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, como a gente sempre diz. Um precisa do outro. Como você vê que a gente pode trabalhar esses jovens para que eles sejam restabelecidos na sociedade, para aprender a viver em comunidade novamente? Excelente pergunta, Cristiano. Olha, a meu ver, o principal a ser feito começa em casa, com a participação ativa dos pais, colocando esses jovens na realidade. Eu vou ser bastante enfático, tá? Porque o que eu mais vejo são jovens mimados, porque são e foram super ou hiper protegidos. Então, essa super proteção cria um jovem com uma pele fina, sensível a tudo, a qualquer coisa, né? E, de fato, falando da pandemia, eu esqueci de algo importantíssimo, que foi uma das mudanças de paradigma, que foi a questão do home office, né? Home office, ele não deixa de ser uma prática muito mais voltada a uma realidade digital, aonde se atua e trabalha de uma forma apartada. Então, nesse modelo que nós estamos aqui, nós 4, cada um está num lugar do planeta, está todo mundo conectado e nós estamos produzindo, trabalhando, cuidando de pessoas, tal, enfim. Só que, querendo ou não, isso é uma grande proteção, porque a gente sabe, você conviver diariamente com pessoas presencialmente é um drive totalmente diferente do mundo digital, do mundo do home office, tá? E na própria pandemia, muitas empresas se descobriram, inclusive eu tenho uns 4 pacientes que têm empresas, e até hoje eles mudaram o esquema deles. É todo mundo home office, quando precisa de alguma reunião, tal, alugam um hotel, coworking, tal, enfim, e toca a vida. Então, para os jovens, realmente precisa haver um trabalho maciço dos pais para colocá-los na realidade. Realidade é aquela que se apresenta, não aquela que o indivíduo cria e, entre aspas, vive, tá? Aí realmente é uma coisa díspare e que geralmente a pessoa sofre com isso. E ainda nessa temática, né,
a superproteção, ela, claro, estou generalizando, gente, porque, sim, tem muitas famílias, mas não são todas, tá? Mas, geralmente, acontece por um fator que é a culpa que os pais sentem por precisarem trabalhar muito tempo e não ter tempo para dar atenção, para cuidar e para educar os filhos. Então, eles ficam buscando compensações, principalmente a nível de presentes, né? iPhone e tal, não sei o que, aquela coisa toda, para diluir a sua própria culpa. E aí, o que acontece? Eles deixam de conviver cada vez mais. É muito comum você ver famílias, vamos aí, quatro pessoas, pai, mãe e 2 filhos, num restaurante e tal, enfim, num shopping, tá cada um com o seu celular na mão, tá cada um no seu mundo. E aí, outro ponto também que torna bastante difícil para os jovens, em função disso tudo que eu estou falando, é a questão que, desde criança, esses mesmos pais, eles não conseguem e não atuam em cima de promover os limites para as crianças. Então, isso faz um gancho direto com essa questão do jovem acreditar que, sabe, a família deve, o pai deve, a mãe deve, a avó deve, a vida deve para ele. Ou seja, ele tem as necessidades dele e que ele acredita que alguém tem que satisfazê-las, entendeu? Entrei na faculdade, eu tenho que ganhar um carro. Não vejo muito claramente essa ligação. O que eu tenho visto muito hoje, até porque eu tenho vários conhecidos mais novos, né? Tem um grande amigo meu que ele trabalhou comigo já, e depois ele mudou para os Estados Unidos e foi trabalhar na EA Games. Até o Roger e o André conhecem ele, o Bruno. E em um ano, ele recebeu 3 promoções. Então, a gente vê que isso não é muito utopia, essa é uma realidade, mas não são todas as empresas que trabalham dessa forma. Então, o que a gente pode fazer de melhor para esses jovens que eu vejo é aprender a trabalhar com eles, porque toda geração, ela tem um lado bom. A gente critica muito essa geração que está chegando, porque a gente não compreende essa geração. E eles gostam de desafios. Eles não se preocupam mais com o ter. Por exemplo, eu conheço muita gente da faixa dos 20 anos que não tem carro e não quer ter carro. É muito melhor andar de Uber. Ele faz a conta e fala, eu gasto muito menos andando de Uber do que andando de carro, então eu vou andar de Uber. Ele não quer mais ter carro, ele não quer mais ter casa, tanto que mora com os pais até tarde, até se casarem, quando se casam. Então eu vejo que o ter, ele parou um pouco de significar muito. A gente foi criado para ter. A gente foi criado para ter uma família, como você citou no começo do seu pai, para ter um emprego que dá dinheiro, para ter uma estabilidade. Eles não. Eles foram criados para viver. E eu não acho isso errado. A gente tem que aprender a tirar o melhor deles, que é através dos desafios. Essa galera, se não é desafiada no emprego, eles vão para outro. Porque como muita gente fala, né, eles são superficiais, entre aspas, porque eles não criam raiz. Então eles vão criar raiz numa empresa, eles não querem ficar 20, 30 anos numa empresa. Porque daí eles ficam estáveis. Não, eles querem crescer. Essa possibilidade existe. E por isso que a gente vê empresas de tecnologia crescendo absurdamente, porque elas dão esses desafios para as pessoas. Eles trabalham por projetos. Então eles ganham pela produtividade deles e não para fazer o beabá do dia a dia. Não para conferir conta e carimbar documento. Então eu vejo muito isso. Essas funções que são automáticas, os robôs vão acabar fazendo, a tecnologia vai fazer. E as pessoas vão trabalhar mais com a criatividade. Então você que é um especialista em comportamento humano, eu queria que você falasse um pouco mais disso pra gente, sobre esse tema que eu abordei agora. Tá. Esse recorte realmente foi muito pertinente e bem feito,
Porque, de fato, é isso. Os jovens hoje, eles são orientados para o vivencial. Eles querem viver. Eles não estão interessados em ter. O nosso modelo da nossa geração era um modelo muito mais conservador, um modelo que visava sempre a segurança, né? A ponto de você identificar em muitas pessoas, tem muita gente assim que é intolerante a qualquer tipo de risco, por mais calculado que seja. E os jovens hoje não, eles são muito práticos, passam essa ideia de superficialidade, mas também tem uma coisa, quando eles identificam o que eles gostam, o que os move, ou seja, o seu propósito, aí eles conseguem verticalizar, entendeu? E aí ele segue a vida dele. Mas é exatamente como você falou, ele entra numa empresa, ele tem uma expectativa na mente dele de crescimento, né? Salvo alguns ajustes para mais ou para menos, ele está ficando. A hora que ele perceber que está dando teto, ele cai fora, ele vai para uma outra empresa. Então, assim, esse jovem, ele é muito mais disposto a correr risco em tudo. Em tudo. Coisa que a nossa geração era exatamente o contrário. A gente planejava, se estruturava, tal, aquela coisa que todo mundo algum dia ouviu, né? Meu filho não vai dar o passo maior do que a perna. E o jovem de hoje não, ele vai e ele se atira. Aí, de repente, a avó vira e fala, mas meu filho, e se der errado? Começo tudo de novo, vó. Começo tudo de novo. Então, realmente eles têm uma sede por conhecimento e por vivência. A questão do carro, não, a grande maioria não tem e não terá carro, como também se pega aí jovem para cima de 18 anos, tal, não sei o quê, ele não tem mais televisão. Ele não usa mais televisão. É só celular, tablet, notebook e tal, e só streaming direto. Então, vivem realmente num outro mundo. E eles têm uma sede também, eu percebo, muito grande de conhecer outras culturas, interagir e tal. E um outro ponto que eu lembrei agora, que é uma grande diferença entre os jovens de hoje, né, e a nossa geração, é que a nossa geração, nós éramos formaloides, né? Tudo era formal, tal. E hoje não. Hoje não. Os jovens são muito informais. Muito informais. Então, assim, informais com tudo. Eu acho que desde a forma de falar, interagir, se relacionar, né, até a forma de se vestir. Está muito mais despojada, muito mais confortável, inclusive. Sensacional, Marcinho. A nossa terapia aqui tá rendendo, viu? Bastante reflexão aqui. E só que já chegamos aí, estouramos nosso tempo. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, um recado que você queira deixar para as pessoas que nos ouvem. E, por favor, também deixasse seus contatos, né? Quem tiver interesse em falar com o Márcio, fazer terapia online, você que mora em outro país, né? A gente tem a felicidade de falar que o nosso podcast está sendo veiculado em mais de 27 países. Então, de repente, pode ter alguém aí ouvindo e queira aí ter contato com o Márcio aí para poder pegar mais informações. Então, por favor, deixem sua mensagem e seus contatos. Tá, ok. Bom, primeiramente agradeço pelo espaço, pela oportunidade.
de uma troca de ideias extremamente agradável, tão agradável que nem percebi o tempo passar. E eu me coloco assim à disposição dos ouvintes, tal, naquilo que for necessário, principalmente voltado para o lado do autoconhecimento, né? Passar a se descobrir, porque aí realmente você passa a ter uma condição existencial melhor, ou para, de repente, tratar algumas questões pessoais ou profissionais, né, pontualmente. Sempre visando que o meu mote é o seguinte: minimizar o máximo que for possível do sofrimento humano. Então, quando você evolui, você se desenvolve, você descobre o seu propósito, você percebe de que forma você está usando o seu foco, a tua vida ela muda radicalmente. Você passa a adquirir novas lentes, né? Então você muda a sua visão, a sua percepção de realidade e interação com pessoas e mundo, e obviamente os resultados mudam significativamente, ou seja, contraria o que o Einstein, né, fala. Loucura é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito, na mesma intensidade, esperando resultado diferente. Essa é uma das definições para loucura. Então é isso, gente. Eu fico à disposição, eu vou passar os meus contatos, tá? Para terapia individual, casal e também coaching, ou uma simples aplicação de um assessment de perfil comportamental. E eu tenho outro assessment também que eu uso muito, que é para avaliar o nível de compulsão por agradabilidade. Aquela necessidade que assola muitas pessoas que acreditam que tem que ser boazinhas, tem que agradar os outros em função de evitar conflitos, confrontos e a temida rejeição. A pessoa que tem um nível alto, moderado para cima, da compulsão por agradabilidade, é uma pessoa que experimenta muitas dificuldades existenciais no mundo. Por quê? Porque o foco não é ela, o foco é o outro. É sempre o outro. E isso, obviamente, tem um impacto violento, trazendo, a priori, muito sofrimento e frustração. Então, também estou absolutamente disponível. E para me contatar, o meu Instagram é marciocaldelas.psicoach, Facebook é MC Desenvolve Humano, tudo junto. O meu LinkedIn é Márcio Caldelas, tá? E o site é mcdesenvolvehumano.com.br. Lá tem toda a forma de você entrar em contato rapidamente comigo, e eu terei o maior prazer de agendar uma entrevista inicial gratuitamente para poder entender a necessidade e ver de que forma que eu posso te ajudar. Agradeço muito mais uma vez pela oportunidade. Eu tenho certeza que quem entrar em contato com o Márcio aí, no mínimo vai ter uma grande conversa aí, com certeza. Agradecemos também, né, a participação do Márcio Caldelas aqui no nosso podcast. Para quem nos ouve, agradecemos a audiência e pedimos que compartilhe esse conteúdo para despertarmos insights ao maior número de pessoas possível. Convidamos a seguir também o podcast Despertando Insights nas redes sociais. Despertando os melhores insights em você. Até a próxima!